Olá, pessoal. Eu sou a professora Jússi. Nós vamos trabalhar hoje mais um encontro de língua portuguesa. O nosso foco hoje está voltado para os pronomes relativos, mas a gente não vai trabalhar os dissociados do texto. Eu selecionei 3 textos para basilar essa discussão, mas antes nós vamos para a nossa leitura de deleite, tá bom? Eu vou projetar aqui mais uma parte do livro do escritor milagrense Flávio Moraes. Vocês lembram que nós já começamos a ler o conto fantástico, O Plano do Capeta, e na leitura da parte que nós realizamos, nós ficamos sabendo, né, que tem aquele casal maravilhoso, harmonioso, que teve sua casa empestada ou invadida por uma tempestade de ratos, né? E eles recorreram a um gato preto que fez a limpeza da área. Então, esse gato passou a ser muito precioso para o casal. E a gente ficou sabendo também que na primeira viagem que o marido realizou, o gato preto sumiu e só apareceu quando ele chegou, magro, maracafento, como diria minha mãe, né? O estado do gato acabou provocando uma desconfiança do marido em relação à mulher. Então, agora a gente vai continuar lendo essa história, tá bom? Para que a gente possa, na próxima semana, conhecer o desfecho dessa história, combinado? Uma semana depois, o homem retornou. Mal pisou em casa, o gato apareceu e veio encontrá-lo, magro de fazer dó. Ele então reclamou. Mulher, eu não te falei para cuidar bem do gatinho? Olha só como o bichinho tá magrinho. Parece que não comeu nada desde a minha saída. Eu não tive culpa, replicou a mulher. Assim que você saiu, ele sumiu daqui. E por mais que eu procurasse, não encontrei em lugar nenhum. Só apareceu agora quando você entrou pela porta. O homem acreditou na esposa. Depois de mais alguns dias em casa, decidiu viajar outra vez. Mas nem bem saiu, o gato sumiu novamente. Só aparecendo quando o marido retornou. Notando tão magro que mais parecia um esqueleto andante, esbravejou contra a mulher. Mas o que é isso? Que mulher desnaturada é você? Não tem dó de um pobre animalzinho? Escuta o que eu vou lhe dizer. Que isso não mais se repita, ouviu? Se acontecer outra vez, eu prometo que irá apanhar tanto que jamais pensará em negar comida a um bichinho tão prestativo. A esposa chorou muito, explicando que era o gato que sumia sempre, só aparecendo quando ele, o marido, retornava. O homem, mesmo desconfiado da palavra da companheira, viajou outra vez. E novamente aconteceu. O gato sumiu durante toda a semana, bastando o dono do cavalo desmontar no regresso seguinte para sair de onde estava escondido, indo enroscar-se em suas pernas, miando tão choroso que dava pena, e muito mais magro do que das outras vezes. A mulher recuou amedrontada e começou a chorar. Repetiu em vão que o bichano havia sumido outra vez. O homem, que não mais acreditou na história da esposa, saiu inteiramente de si. Aos gritos, de posse de um chicote, açoitou o ombro da pobre infeliz. Deixou a coitada caída no chão aos prantos. Porém, ao olhá-la naquele estado lastimável, bateu-lhe um súbito arrependimento. Cheio de vergonha e remorso, decidiu ir embora dali para nunca mais voltar. Arrumou as trouxas e partiu, deixando sozinha a esposa espancada. O remorso corroía por dentro, mas o embaraço de encarar a esposa tão amada, depois do que fizera, era maior e não lhe permitia voltar atrás. Então, gente, esse foi o trecho da história do conto fantástico, O Plano do Capeta, que nós selecionamos para a leitura de deleite de hoje. Na próxima semana, a gente vai conhecer o desfecho dessa história, tá bom? Eu lembro que o escritor Flávio Moraes é um escritor milagrense, é juiz de direito, é graduado em letras, e hoje ele reside na cidade do Crato, Ceará, né? Mora aqui bem pertinho da gente, e ele tem várias obras conhecidas, e uma delas é uma coletânea de contos, de onde nós trouxemos essa história fantástica para a gente conhecer, tá bom? Então, hoje, como eu já disse, nós vamos trabalhar a partir dos pronomes relativos.
Só que nós trouxemos 3 textos para, a partir daí, realizar essa discussão. Vamos trabalhar com foco em 2 práticas de linguagem, que é a leitura e a análise linguística, semiótica, tá bom? E pretendemos desenvolver a habilidade de estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome relativo, ou referente comum de uma cadeia de substituições lexicais. Gente, a função primordial do pronome relativo é evitar a substituição dos termos que o antecedem. Então, a gente já vai ler os textos observando a função que os pronomes relativos podem desempenhar nos textos selecionados para análise, certo? Então, aqui nós temos o nosso primeiro texto. Esse primeiro texto vai tratar do Dostoiévski, né? Fyodor Dostoiévski foi um menino inquieto, um adolescente que lia de Shakespeare aos romances históricos de Walter Scott e cujo sonho era ser escritor, mas por desejo paterno estudou engenharia. Então, nesse primeiro período composto aqui, porque nesse período nós temos mais de uma oração, a gente vai observar que nós destacamos 2 termos, o termo que e o termo cujo. E a oração realizada, ou melhor, o período realizado pelo termo que, diz o seguinte: um adolescente que lia de Shakespeare aos romances históricos de Walter Scott. Então, a gente observa que o que, nesse uso, evita a repetição do termo que o antecede. E qual é o termo que o antecede? É o termo um adolescente. Então, a função do pronome relativo, nesse e nos demais usos, é evitar a repetição do termo que o antecede. E quando a gente elimina as repetições a partir do uso dos pronomes relativos, o nosso texto fica mais coeso, mais coerente, e acaba fluindo melhor. A sistematização, a organização das nossas ideias acaba sendo melhor articulada na produção do texto oral e do texto escrito, tá bom? E o segundo termo que nós destacamos foi o cujo, né? Cujo sonho era ser escritor. Então, a gente observa que aqui nós estamos evitando a repetição de qual termo? Quem é o antecedente do pronome relativo cujo? Aqui nesse uso é o Walter Scott, tá bom? Então, na segunda parte do texto, a gente vai observar que o Dostoiévski conviveu com epilepsia, vício em jogo, trabalho combativo como jornalista, a evolução desde as primeiras aventuras literárias até a publicação dos grandes livros, como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, e finalmente o casamento com Anna Grigorvievna, mulher que lhe salvou a vida. Tudo é ricamente retratado, mas nada se compara ao episódio em que acabou preso aos 28 anos e condenado à morte por seu engajamento político. Então, vocês percebam que em contextos anteriores, em períodos históricos anteriores, as pessoas podiam ter sua vida ceifada, as pessoas podiam ser assassinadas em decorrência de se envolver, de participar da vida política do seu local, do seu país, da sua região. A gente observa hoje que o contexto social melhorou um pouco, mas esse problema de perseguição política, gente, ainda não foi resolvido, né? E a gente observa que ele vem de muito longe do século XIX, ok? Então, nesse período, nós destacamos o pronome relativo que, e esse pronome relativo que está associado à preposição em, de modo que em que evita a repetição de qual termo, né? Do termo episódio. Porque o pronome relativo evita a substituição, a repetição sempre do seu precedente, do termo que vem antes, tá bom? Então, agora nós trouxemos mais um texto, né? São Luís, capital nacional do Bumbo Meu Boi. Desse texto, a gente vai trabalhar apenas a primeira parte e depois vocês vão ter acesso aos slides e podem ler o texto na íntegra. São Luís, capital nacional do Bumbo Meu Boi. Essa tradição de mais de 200 anos é uma brincadeira que mistura lendas indígenas, dança e música, além de uma indumentária
caprichada e cheia de brilho. Então, gente, nesse primeiro período composto aí, nós destacamos o pronome relativo que. E a gente observa que esse pronome relativo vai evitar a repetição da expressão uma brincadeira. Que na expressão uma brincadeira, nós temos o pronome indefinido uma e brincadeira, que é um substantivo, né? Então, para você não dizer, essa tradição de mais de 200 anos é uma brincadeira. Uma brincadeira que mistura lendas indígenas, dança e música. Uma brincadeira mistura lendas indígenas, dança e música. Então, para evitar essa repetição da expressão uma brincadeira, você substitui o segundo uso que possivelmente você faria da expressão uma brincadeira pelo pronome relativo que, tá bom? Então, isso precisa ficar claro para a gente, tá certo? E aqui, nesse último texto, é uma tirinha, a gente vai observar o quão cansativos seriam os textos se nós não explorássemos os pronomes relativos. Olha, veja o primeiro quadrinho. Você vai ler o livro está na biblioteca. Então, para evitar a repetição do termo livro, a gente fez a seguinte construção. Você vai ler o livro que está na biblioteca. Então, a gente observa que o segundo uso do termo livro foi substituído pelo pronome relativo que, evitando a repetição, tornando o texto mais fluido, mais coeso, mais coerente. E no segundo quadrinho, nós temos a seguinte construção. Não, eu não estou lendo o livro. Você me deu o livro. A gente sabe que na fala nós não construímos essas realizações linguísticas. Quando a gente lê, a gente também não encontra essas realizações. Mas isso aconteceria se a gente não substituísse os termos que poderiam se repetir na fala ou na escrita pelos pronomes relativos. Veja como fica a reconstrução dos períodos presentes no segundo quadrinho, né? Não, eu não estou lendo o livro que você me deu. E no terceiro quadrinho nós temos o seguinte texto. Então, eu vou ler o livro. O livro está na biblioteca. Então, substituindo o livro pelo pronome relativo que, nós teríamos. Então, eu vou ler o livro que está na biblioteca. Então, percebam aí, com esse texto, nós encerramos a demonstração que a gente quer fazer sobre a importância, a função do pronome relativo na substituição dos termos que poderiam ser repetidos no texto oral e escrito, tornando essa construção cansativa por conta da repetição. Sistematizando algumas informações sobre os pronomes relativos, que estão aí disponíveis, né, no livro de vocês, nas páginas 82 e 83, que se vocês tiverem dúvida, vocês podem recuperar, aprofundar, tá bom? A gente diria que o pronome relativo é uma classe de palavras que permite a substituição do termo anterior, evitando repetição e garantindo a relação entre os elementos que constituem as orações, tá bom? Ampliando essa construção, nós diríamos ainda que os pronomes relativos são categorizados como conectores, sendo responsáveis pelo encadeamento das ideias, e esse encadeamento vai conferir coesão ao texto. Nós temos aqui, gente, duas categorias de pronomes relativos. A categoria dos variáveis, que podem ser flexionados em grau e número, né? Grau, ou melhor, número é singular e plural, não é verdade? O gênero, perdão, a flexão de gênero é masculino e feminino, melhor dizendo, e número é singular e plural. Então, os variáveis, eles tanto sofrem flexão de gênero, masculino e feminino, como de número singular e plural. E há também o grupo dos invariáveis, né, que estão aqui. Gente, a nossa atividade é do nosso livro didático. Vocês vão abrir o livro didático na página 84 e resolver as 4 questões, tá bom? Resolvam a atividade, mandem para o professor de língua portuguesa da sua turma e até o nosso próximo encontro.